surto de coronavírus. O governo chinês confirma a primeira morte fora da província onde o contágio começou. O governo chinês isolou cidades para conter o coronavírus que se espalha pela Ásia. Cidades próximas de Wuhan, epicentro do surto, receberam restrições de viagem. A circulação de trens foi suspensa. Na capital, Pequim, as autoridades teve os primeiros casos registrados ainda em dezembro de 2019. Em mercado por coronavírus matou também milhares de pessoas e também aumentou mais de 500 milhares. O homem que desembarcou num voo vindo da China. A vítima é um homem de 78 anos que morava no norte da Itália. Com 22 casos confirmados, a Itália é o país europeu com o maior número de infectados pela doença. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para o misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre Hoje nós chegamos ao final da segunda série de mensagens aqui da Igreja do Alto. Que bom que nós temos a tecnologia. É apenas a segunda série de mensagens da nossa igreja. Queria muito poder estarmos reunidos em nosso auditório, todos vocês aqui. Qualquer dia desse eu compartilho como nós estamos fazendo as nossas transmissões aqui com você, mas geralmente eu estou aqui somente falando, conversando aí com vocês, e isso é muito bom. Tomara que em breve nós possamos estar juntos novamente. Nós estamos iniciando esta série, finalmente a boa notícia. Você pode acompanhar as outras mensagens em nossas redes sociais, no YouTube e também em nosso site. Como nós precisamos de uma boa notícia. Frente a este momento que nós estamos passando de crises, de dificuldades, quando você entra na sua rede social, somente notícias ruins, o coração fica apertado, você senta no final da tarde, da noite, depois que você termina os seus afazeres, você coloca no seu canal de notícias mais preocupações para a nossa vida, mas nós separamos este mês para falar sobre a boa notícia. Finalmente a boa notícia que vem do alto, a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus, que alcança e transforma as nossas vidas. Eu tenho falado sobre como nós vamos passar por esta crise e como que nós temos duas formas, duas perspectivas de passar por este momento. A primeira forma, uma perspectiva distante de Deus. Como se Deus não estivesse coordenando todas as coisas. Como se Deus não fosse o Senhor da história, olhando como fruto do acaso ou de qualquer especulação que você acredite. Ou nós podemos enxergar esta situação a partir da perspectiva da boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus, da graça de Deus que alcança as nossas vidas, do Deus Todo-Poderoso que está governando todas as coisas em todo momento, e nós vamos olhar para este momento e pensar o que Deus ele está me ensinando. O mais ainda, nós vamos olhar para este momento tão difícil e ver a boa mão graciosa do Senhor conduzindo todas as coisas na nossa vida neste tempo. Na primeira mensagem nós falamos sobre o grande problema, um vírus que nos distancia de Deus, que nos distancia uns dos outros, que destrói
distorce a nossa imagem, o nosso propósito. Na segunda mensagem, num momento tão marcante, no dia da Páscoa, que nós comemoramos este mês, nós falamos sobre a cura, a respeito da obra de Cristo, de Jesus, da sua morte e sua ressurreição, e como ele trouxe uma nova vida para nós. Na semana passada, nós falamos então sobre o recomeço. Se nós entendemos que nós tivemos um problema, que estava nos levando para um caminho de morte, nós falamos sobre a cura, a solução para esse problema. Nós falamos sobre como recomeçar. Mas nós começamos falando sobre como nós corremos o risco, quando nós estamos recomeçando, de querer fazer as coisas do nosso modo, de olhar para a nossa vida e dizer, eu posso fazer isso, eu vou por esse caminho, e querer determinar os próximos passos da nossa vida com o coração cheio de orgulho e presunção. Ou senão, nós podemos reconhecer quem nós somos. A nossa ignorância frente a esses problemas, algo que o Covid-19, o coronavírus, ele nos mostrou, é a nossa ignorância e a fragilidade da nossa vida. E o que nós precisamos para recomeçar? Depender totalmente do Senhor, depender totalmente do Senhor Jesus. A pergunta que fica ainda para nós é: o que nós vamos fazer? Como vai ser a vida pós-Covid-19? Quais vão ser os próximos passos da nossa vida? Como tudo vai ser? Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa nova vida em Cristo Jesus, nós temos a palavra de Deus que nos ensina como nós vamos viver, como nós vamos continuar, como nós vamos viver a nova vida, a vida que o Senhor nos deu. Eu quero pedir que você, mais uma vez, pegue o seu texto bíblico na carta de Paulo aos Colossenses, agora capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler apenas do versículo de 1 a 4. Acompanhe comigo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus fale conosco. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai, que é viva, eficaz, transformadora para os nossos corações. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja falando conosco esta manhã a respeito de todo esse contexto que nós estamos vivendo, sobre a nova vida e como nós devemos viver. Em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo para esses irmãos na cidade de Colosso não foi uma igreja propriamente plantada por Paulo. Foi plantada por Epáfras, que Paulo vai mencionar nesta carta como um servo fiel. Provavelmente foi plantada por Epáfras quando Paulo estava em Éfeso, uma cidade próxima, uma cidade que fica ali a mais ou menos 160 quilômetros. Esta carta ela foi direcionada para uma região, mais especificamente, composta por 3 cidades, Colossos, Laodiceia e Herápolis, onde Epáfras estava evangelizando, trabalhando com estes irmãos. Uma igreja que veio de algumas pessoas com um estilo de vida ligado ao paganismo. Quando nós olhamos no capítulo 3, versículos 5 a 7, Paulo vai falar sobre essa mudança de vida e o que eles precisam largar. Tudo aquilo que eles viveram, toda a sua forma de vida antiga. Mas uma igreja muito elogiada por Paulo, por causa da sua fé,
por causa dos frutos da sua vida cristã e por causa do seu amor, da fé em Cristo em amor. Uma igreja que estava nascendo com as suas bases em uma verdade profunda, mas também uma igreja que estava sofrendo com modelos ditatoriais. Estavam sofrendo com modelos de filosofia. Existia talvez algo na época que fosse parecido com algo que surgiu pouco depois, posteriormente, com o gnosticismo. Eles acreditavam, um grupo de pessoas acreditavam que a matéria era má, o corpo. E não tinha como nós termos um pleno relacionamento com Deus por conta disso. Então eles cultuavam os anjos, que seriam como intermediadores, não a Cristo Jesus. Esses irmãos também estavam sendo perseguidos por alguns de seus compatriotas, a se voltarem para alguns costumes antigos que apenas apontavam para Cristo Jesus. Alguns rituais, a prática de algum estilo de vida que nós encontramos no Antigo Testamento, mas que aponta para o que é a graça de Deus em Cristo Jesus, e agora em Cristo Jesus, e somente nele que nós podemos viver pela fé, não baseada em rituais ou algo deste contexto. Paulo, ele é pontual em dizer algo para esses irmãos no texto que nós lemos no começo desta reunião, lá no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Quando Paulo ele está dizendo, ele nos libertou e ele nos transportou, Paulo está usando duas figuras que eram muito importantes para aquela época. Primeiro, o império. Eles eram governados pelo Império Romano, com toda a sua forma, com todo o seu governo, com todas as suas leis. O que Paulo está dizendo é que ele nos libertou do império das trevas, daquilo que governava as nossas vidas. Ele nos transportou. Paulo está usando uma figura agora como de um agricultor, que ele retira uma planta de uma terra que não dá frutos, de uma terra infértil, ele tira dali e ele coloca em um solo de vida, em um solo que pode produzir algo. Ele nos transportou, ele nos retirou de um solo de morte e nos colocou e nos plantou no reino do Filho do seu amor, que nos traz a vida. Como eu falei, dois grandes problemas estavam atingindo esses irmãos. Problemas que iam na contramão do Evangelho de Cristo Jesus. O primeiro problema eram os falsos mestres. Veja comigo no capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Que ninguém julgue vocês, que ninguém coloque os padrões, ou diga quem vocês são, com base em alguns rituais. Nós tínhamos o judaísmo, o que, de certa forma, alguns deles eram a própria religião judaica, com o cristianismo. Alguns que se converteram ao cristianismo, mas afirmavam que deveriam manter algumas práticas, alguns ritos, para que a graça de Deus fosse aperfeiçoada, ou até mesmo para alcançar o favor, a graça de Deus, através ainda de alguns rituais. O que Paulo está dizendo para ele, que ninguém julgue vocês com base nisso. Outro grupo, outro problema que estavam afetando a vida dessas pessoas, era algumas pessoas daquela região que diziam viver um estilo de vida piedoso.
um estilo de vida que eles também deveriam viver, uma forma que eles deveriam cultuar. Com isso demonstravam a sua humildade, com isso demonstravam a sua compaixão. Mas vejam só o texto, no versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Ninguém se faça árbitro, que ninguém desqualifique vocês. Sabe o que essas pessoas diziam? A matéria é má. Como que nós, sendo mais, podemos cultuar um Deus que é espírito e que é bom? E eles também questionavam a própria ressurreição corpórea de Cristo. Mas sabe o que é interessante? Eles faziam isso, cultuavam aos anjos para dizer sobre a humildade, da piedade que eles tinham. Mas, na verdade, uma humildade como de David Copperfield, uma humildade mentirosa, uma humildade para poder impor algo na vida de alguém. Sabe que nós vivemos isso hoje com problemas diferentes, mas como que nós vivemos todos os dias diante de problemas que vão contra ao Evangelho de Cristo Jesus, a esta nova vida, contra a boa notícia que nós estamos aprendendo este dia. Deixa eu citar alguns aqui para você. Primeiro, nesse tempo de dificuldade, algo que nós estamos falando muitos pastores, amigos na internet têm falado sobre isso, como o nosso coração se torna tendencioso a levantar, a criar ídolos. Por quê? Nós olhamos para este momento, nos apegamos àquilo que nós temos, podemos fazer, aos nossos bens, enfim, algo que podemos produzir. E isso ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Ídolos são todas as coisas, ou tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em seu coração. Podem ser até coisas boas, como a família, os filhos, mas isso tem um lugar na nossa vida. E não é o lugar de Deus, não é aquilo que governa, não é aquilo que vai dar a direção, o norte, o fator motivador da nossa vida, porque, afinal de contas, tudo isso, em certo momento, aparenta ser muito frágil. Um outro problema que nós vemos em nosso tempo, religiões que não pregam com fidelidade a palavra de Deus. Religiões que vão dizer o que você deve fazer, como você deve vestir, ou como você deve se portar, o que você deve comer, o que você não deve comer. Ou, infelizmente, tantos líderes religiosos que usam da Bíblia de forma errada para julgar, para arbitrar na vida das pessoas com falta de fidelidade com a palavra de Deus. Estes homens são maus. Corra da vida desses homens que têm cheiro de piedade, mas vivem de forma gananciosa a roubar a vida das pessoas, ou não dizem com a sua própria vida aquilo que eles estão pregando. Corra desses homens. Corra desses homens que querem dominar, julgar, colocar um jugo sobre você, enquanto Cristo Jesus nos traz a graça. Claro que nós vamos ver mais para frente um modelo de vida, mas um modelo de vida que vem do alto, olhando para as coisas do Senhor. Um terceiro problema que nós podemos ter hoje em nossos dias é uma cosmovisão que te coloca no centro. Bernardo, isso talvez é a mesma coisa de ídolos. Deixa eu falar de forma mais clara então.
a teologia dos coaches, daqueles pastores que vão dizer que você é tão poderoso como Deus, ou que vão dizer que a palavra de Deus não é algo importante para você, ou que vão dizer o quanto você é bom, que não vão confrontar a sua vida e dizer de verdade, apontar o Evangelho de Cristo Jesus com fidelidade, que vão dizer para você que o quanto você é santo, é bom com aquilo que você pode fazer e construir, não com base em Cristo Jesus. Tudo isso está muito ligado, mas essas pessoas trazem uma cosmovisão de vida totalmente destrutiva. Muito cuidado com essas pessoas, muito cuidado com aquilo que você está seguindo, ouvindo, trabalhando. Ouça o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que revela quem nós somos, sobre o vírus que atingiu as nossas vidas e que muito tempo vivemos governados sobre este vírus e vivemos dia após dia lutando para viver uma nova vida por causa da cura que somente Cristo Jesus pode trazer para nós. E assim como nos dias de Paulo, nós também enfrentamos esses problemas. Mas sabe qual é a realidade disso? O resultado de quando fundamentamos a nossa vida em alguns desses pontos, a perda da esperança. Quando nós criamos ídolos, sejam eles homens, figuras de poder e de status com algum cargo no país, seja o nosso trabalho, a nossa família. Quando nós vemos isso desestabilizados, nós perdemos a esperança da nossa vida. Porque perdemos aquilo que era o norte. Nós não colocamos a nossa viva esperança nestas coisas, mas no Senhor. A perda da direção. Quando algumas dessas coisas que são frágeis, elas parecem sumir, sair da nossa mão, se apagar, nós perdemos a direção da nossa vida, ou a nossa alma, entregues à morte eterna, conduzidos por inverdades, por mentiras causadas por este vírus. É como quando a nossa vida ela é conduzida por algumas dessas coisas, é como que se chegasse um momento nós estivéssemos a perdendo, ela estivesse se dissolvendo das nossas mãos. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai continuar no capítulo 2 dizendo para esses irmãos onde que eles têm que colocar a vida e a firmeza deles. Veja o versículo 19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Essas verdades, elas desconectam a nossa vida daquele que é o cabeça, Cristo Jesus. O cabeça do nosso corpo, desse corpo, o corpo de Cristo. Os seus filhos. Essas verdades desconectam a nossa vida de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando que essas coisas desconectam a nossa vida daquilo que coordena todas as coisas, daquilo que traz a direção, que traz o movimento, que traz a coordenação, que traz o crescimento que vem de Deus, o crescimento que vem do Senhor para as nossas vidas. E aí quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vemos que Paulo, então, ele começa colocando uma condição que traz uma direção para as nossas vidas. Veja o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, depois de Paulo falar sobre essas verdades, sobre esses problemas, sobre para que ninguém julgue a vida dele, sobre este novo modo de vida, Paulo ele vai dizer, portanto, se em
então vocês ressuscitaram, se vocês fostes ressuscitados com Cristo. Paulo coloca uma partícula aqui condicionante para esta nova vida. Assim como no capítulo 2, versículo 20, ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Que Paulo está dizendo, então, se vocês morreram com Cristo, vocês então têm uma nova vida, por que vocês estão ainda vivendo? Por que tem alguns entre vocês que estão ainda vivendo segundo essas ordens, segundo os rudimentos desse mundo, segundo esse sistema, através desse paradigma, desses padrões? Paulo está trazendo a direção para a nova vida. E isso traz implicações para nós. Versículo 5 do capítulo 3, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Morremos com Cristo. Fomos ressuscitados juntamente com Ele para uma nova vida. A partícula condicionante nos dá uma direção que não existe, dá uma direção que não existe uma cura material para a doença da alma. Essa partícula condicionante mostra a direção para a cura deste vírus e que não existe outra direção. Caminhar na contramão disso que Paulo está falando é somente agravar esta doença. É somente permitir que este vírus ele se propague cada vez mais. Por isso, para caminharmos na nova vida, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar as coisas do alto. Veja o versículo 1 do capítulo 3, continuando. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar aqui é uma busca que exige tempo, esforço, raciocínio, empenho, profundidade. Alguém que busca com desejo, então. Desejo de conhecer cada vez mais. E aqui, quando ele fala buscar as coisas do alto. Do alto aqui quer dizer as coisas de cima, mas serve também para apontar a direção, aquilo que traz um norte para as nossas vidas. Assim como em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele vai falar a Jerusalém lá de cima, para falar sobre a eternidade. A Jerusalém lá do alto, que Paulo está dizendo, buscai as coisas lá do alto. Tem um desejo por essas coisas, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Paulo termina esse versículo apontando qual é este lugar. De onde vem o padrão da nossa vida, onde nós estamos ligados. Nós estamos ligados com Cristo, que está sentado à direita. A direita aqui para apontar a direção, dizendo como que a mão direita que aponta a direção de todas as coisas, como Cristo está sentado à direita de Deus, para o lugar onde nós devemos olhar. Onde nós devemos nos empenhar em buscar, em conhecer cada vez mais. João Calvino, reformador, João Calvino, ele diz o seguinte, veja comigo, Paulo fez tal menção aqui para notificar que Cristo nos cerca com o seu poder, para que não pensemos que a distância de lugar seja causa de separação entre nós e Ele. E para que, ao mesmo tempo, Sua Majestade nos incite profundamente a reverenciá-lo. Paulo está dizendo do lugar onde Cristo está, para dizer como que nós estamos ligados com Cristo, olhando para Ele. E como a Sua glória, a Sua Majestade inspira as nossas vidas a ter um modelo de viver, não segundo os rudimentos desse mundo, os padrões desse sistema que alguém coloca sobre as nossas vidas, mas olhando para o próprio Cristo, o consumador da nossa fé, aquele que produz a fé em nossos corações.
Deixa eu trazer algumas implicações para isso. Essa busca não é apenas assim como um objeto de fé que nós temos. Esse desejo não é apenas um objeto de fé que num certo momento nós recorremos a ele, mas é a fonte da nossa vida. O centro do texto não é a busca, mas o objeto buscado, o Senhor, aquilo que é de mais precioso para nós. O que Paulo está dizendo, buscar as coisas do alto, é como se nós estivéssemos buscando um tesouro, aquilo que é de mais importante aquilo que é de mais importante para as nossas vidas. Olhar para o Senhor como um tesouro precioso, como verdades preciosas para a nossa vida dia após dia. Buscai as coisas lá do alto, olhai para Cristo Jesus. Segundo lugar, para caminharmos na nova vida, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Pensar aqui quer dizer refletir sobre a própria opinião, refletir sobre as nossas vontades e interesses, exercer modéstia sobre nossa própria opinião, estar de acordo com os pensamentos do alto. Refletir sobre quais são os nossos padrões. Pensar nas coisas do alto exige empenho, esforço de colocar a nossa vida, aquilo que tem governado, aquilo que tem conduzido frente a Cristo Jesus. E como isso confronta os nossos padrões, as nossas opiniões, o nosso modo de vida, aquilo que nós colocamos a nossa confiança. Lembra-se do contexto que eu falei aqui no começo? Paulo está trabalhando com dois grupos, os falsos mestres e aqueles que queriam viver e trazer uma vida piedosa, mas que não viviam de forma alguma. Paulo está trabalhando com esses irmãos, confrontando justamente os padrões. Pense a respeito dos padrões deste mundo através da ótica de Cristo Jesus, através dos valores do alto. Isso é algo recorrente no ensino de Paulo. O que Paulo está dizendo é, faça um contraponto dos padrões daquilo que governa a sua vida com os pensamentos do alto. Coloque isso de frente. Veja Romanos capítulo 12, versículo 21. Paulo diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deixa eu ilustrar isso. Quando nós vamos falar sobre a imoralidade, a falta de ética. Como que nós ensinamos sobre a falta de ética? Nós falamos apenas sobre o que é a falta de ética? Não. Nós precisamos colocar um contraponto, falando sobre o que é a ética então. O que Paulo está dizendo aqui, faça um contraponto dos padrões da sua vida, através dos padrões que vêm do alto, através dos padrões do nosso Redentor. Pare para refletir sobre as suas opiniões, sobre os seus padrões. Faça esse contraponto frente ao Evangelho de Cristo Jesus. É uma exortação muito prática para esses irmãos aqui. Precisamos buscar como um tesouro. Precisamos refletir, parar para pensar, mas para caminharmos nessa nova vida. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa morte e vivermos uma nova vida então. Versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deixa eu fazer uso novamente do reformador João Calvino, que ele diz, ninguém pode ressuscitar com Cristo se o primeiro não morrer com ele. Paulo começa dizendo, porque morrestes. Não vivemos mais segundo o governo deste vírus. Não vivemos mais segundo o governo do pecado. Os nossos padrões, os nossos valores terrenos, eles precisam ser deixados para trás.
Nossos padrões e valores não estão fixados mais em coisas passageiras. E aí Paulo vai continuar: a vossa vida, a vida que vem do Senhor. As nossas vidas estão amarradas ao feixe de vida do nosso Redentor. Não temos outro lugar para buscar a vida, a não ser em Cristo Jesus. Quais as implicações disso para a nossa vida? A nossa vida não está debaixo dos padrões deste mundo. De como você deve viver, o que você deve possuir, ou o que você deve ter, o que você deve ensinar para a sua casa, qual o seu estilo de vida, qual o seu estilo de roupa, qual o seu estilo de falar. Enfim, tantas outras coisas que os padrões deste mundo tentam incutir em nossa vida, marcar a nossa vida segundo os padrões terrenos e como isso nos afeta. Que Paulo está dizendo: a vida de vocês não está mais ligada a essas coisas. Reconheço que essas coisas passaram. Vocês morreram para este vírus. E Cristo Jesus trouxe uma nova vida. Existe uma outra perspectiva de vida diante das dificuldades, deste momento que nós estamos passando. Se quando nós olhamos a vida apenas através da nossa ótica da morte, nós estamos indo para um caminho de destruição e falta de esperança. Mas quando nós reconhecemos, nós olhamos para o Senhor, sabemos que a nossa vida está nele, nós somos transformados. Nós enfrentamos este momento de forma diferente, através da boa notícia. Finalmente a boa notícia que alcança as nossas vidas. Eu quero deixar para você 3 aspectos, 3 perguntas para você refletir e te levar a algumas práticas. Primeira, como as notícias desse tempo têm te afetado? Como você tem vivido frente às notícias? Como está o seu coração? Sua família frente a essas notícias? Lembre-se, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas do alto. As nossas vidas estão ligadas com Cristo Jesus. Nós não vivemos segundo os padrões deste mundo, mas precisamos olhar na perspectiva de Deus para as nossas vidas. Por isso, como está o seu coração frente às notícias que nós estamos vendo? Segunda pergunta: o que tem guiado a sua busca e a sua forma de pensar? Quais os padrões da sua vida? O que governa o seu coração? Esta pergunta precisa ser respondida com extrema sinceridade. Ela só pode ser respondida frente a Cristo Jesus, diante da cruz de Cristo, que confronta as nossas vidas, que confronta os nossos valores, que nos traz a direção para esta nova vida. Terceira pergunta: o quanto você está disposto a viver essa nova vida? Bernardo, não é a graça de Deus que alcança a minha vida? Sim. Mas o que Paulo está dizendo para eles por várias vezes nesta carta: vocês morreram. Vocês não vivem segundo os rudimentos desse mundo. Vocês não vivem segundo os padrões deste mundo. Vocês não deem ouvidos. Não deixem que os padrões desse mundo conduzam ou direcionem a vida de vocês. Por quê? Corremos o risco de vivermos ainda segundo os padrões terrenos, segundo aquilo que governa as nossas vidas através do sistema deste mundo. Como nós identificamos isso? Pensando como nós somos afetados por tudo isso que está acontecendo. Parar um pouco e olhar para o Senhor, para a nova vida, para a graça dele que alcançou os nossos corações. Por isso que Paulo vai terminar este trecho dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Talvez os padrões, talvez essa busca, talvez como nós vivemos neste tempo frente às crises, possa ser muito estranho para muitas pessoas.
ou os valores que conduzem as nossas vidas podem ser extremamente diferentes dos valores deste mundo, e por causa disso, às vezes até enfrentamos dificuldades, e homens na história foram mortos por causa disso. Mas existe um dia que é essa verdade. Existe um dia que todo o olho verá esta verdade a respeito dos valores do alto, de como nós devemos viver. Então Paulo termina esse trecho trazendo uma esperança, dizendo para esses irmãos que talvez estão passando alguma luta, alguma dificuldade, dizendo: olha, calma, calma. Quando Cristo Jesus se manifestar, quando enfim a promessa do grande dia do Senhor chegar, muitos vão reconhecer quem é Deus. Que não precisa chegar neste dia para você, mas que possamos reconhecer que finalmente a boa notícia alcançou os nossos corações, que Cristo Jesus nos libertou da morte, deste vírus que nos levava para um caminho de destruição, que nós temos um novo modelo, um novo padrão, uma nova vida, que mesmo em momentos de dificuldades, celebre esta nova vida, celebre a boa notícia. Como eu queria estar com cada um de vocês para que nós pudéssemos tirar um momento de oração juntos e orar ao Senhor. Mas façam isso na sua casa neste momento. Se você quiser, dê a mão para alguns familiares, alguns irmãos e amigos que talvez estão aí com você. Tire um momento, peça ao Senhor que transforme a sua vida, transforme o seu lar, que você possa viver esta nova vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por este tempo, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou conosco durante esta série de mensagens, ó Deus. Finalmente a boa notícia, em um tempo tão difícil, Pai, que nós estamos vivendo, que nós de fato precisamos dessa boa notícia que pode fortalecer os nossos corações, fortalecer a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa vida. Porque o Senhor morreu a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados e nos deu uma nova vida juntamente com Cristo Jesus, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé. Fortaleça, Pai, o coração de cada amigo, de cada irmão que está nos assistindo neste momento. Que a boa mão do Senhor, que traz a direção, esteja coordenando a vida, o pensamento, a busca, os anseios, os padrões de cada um deles, ó Pai, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas consolações do Teu Santo Espírito esteja com cada um de vocês.